A técnica do chute é um grande sucesso, então eu vou fazer mais um vídeo sobre as 13 técnicas de chute para prova de concursos, vestibulares e Enem, tá? Mais informações lá no meu site da técnica do chute. Bom, o que é a técnica do chute? A técnica do chute é a inteligência, é a gente adotar uma dupla abordagem. O que é dupla abordagem? A gente vai atacar uma prova com a técnica do chute e com o conhecimento tradicional. Esse negócio de que se você chutar, você não tem que estudar, é tudo mentira. As pessoas inteligentes sabem que se você lança 2 olhares, dupla abordagem, ou dá um tratamento multidisciplinar no assunto, a sua chance de sucesso é muito maior. Então é questão de inteligência. É a mesma coisa que furar um túnel pelos 2 lados. Se você fura o túnel por um lado só, o que acontece? Fica longe para tirar a terra. Então, se você fizer um bom trabalho topográfico, você fura dos 2 lados e ganha tempo. Uma outra analogia que a gente pode fazer é o seguinte: para detectar o câncer de próstata, a gente pode usar o toque retal, só que ele falha em 35% dos casos. Ou então pode usar o PSA, só que vai falhar em 20% dos casos. Então, a pessoa mais afoita poderia dizer, não, vamos usar o PSA e deixar o toque retal de lado, inclusive porque é mais desconfortável, né? O homem tem medo de ser homossexual, essas coisas. Mas olha só, quando você combina os 2 exames, vai ter falhas em apenas 5% dos casos. Então, esse que é o grande segredo, é combinar fatores. É isso que é a técnica do chute. As 13 técnicas do chute são essas 13 aqui, tá? A cara do gabarito não indica nem que é falso nem verdadeira. Essas 5 aqui, ó, são dicas de que o item é verdadeiro, e mais 7 aqui dizendo que o item é falso. Então são várias técnicas, eu vou detalhar cada uma dessas aqui para vocês. Aqui está só um quadro sinótico, tá? Que é a maneira que a gente estuda, a gente vai fazendo resumos. Bom, a cara do gabarito. Para usar a cara do gabarito, vocês têm que ter ciência que existem 3 tipos de prova. Uma prova com gabarito bem distribuído, onde a cara do gabarito vai ser muito boa de se usar, tá? Então vamos supor uma prova de 50 questões, de 5 letras, 10 questões para cada letra. Você está terminando a prova, deixou 2 em branco, e aí você vê, por exemplo, tem a letra E está com 8 só, você chuta as 2 na letra E para distribuir bem o seu gabarito também, tá? Que aí vai bater com o do examinador. Isso aqui, as boas bancas já descobriram a minha técnica do chute, já estão evitando esse gabarito bem distribuído, então vocês têm que olhar com cuidado. Sem coordenação, então as bancas menos coordenadas, eles concentram numa letra só, então não é muito aconselhável usar a cara do gabarito, a não ser que você descubra qual a letra que o examinador está concentrando e chute nela. Na Polícia Rodoviária Federal de 2009, teve 5 questões de física. Se a pessoa não acertasse 2, ela era eliminada do concurso. Então o que você faz? Se você souber fazer uma questão, você tem que chutar as outras 4 numa letra diferente da que você marcou. Então a sua probabilidade de acertar 2 seria bem maior. Então existem vários casos, tá? A cara do gabarito eu não gosto muito, mas tem lá o seu uso. As grandes opções é o seguinte: o item maior, ele tende a ser verdadeiro. Por quê? Porque o examinador, quando ele copia o conceito, ele copia o conceito por inteiro. Porque se ele copiar a parte só, pode ser que anulem a questão. Então, o item correto, ele é grande, ele dá até sono na gente. E o item menor também tende a ser verdadeiro quando o examinador está inserindo uma batata podre, quando ele está inserindo uma falsidade. Então acaba que os 4 itens que ele falseia fica maior do que o item verdadeiro. Com a prática a gente vai pegando a manha. Ovelha negra, o que é? A opção correta é diferente das demais, tal como uma ovelha negra em um rebanho, muitas vezes por conta do tamanho. Então até é muito grande ou muito pequena, tá? Mas a ovelha negra é aquela, se você não tem nenhuma dica para chutar, chuta no item diferente dos outros 4, tá? Às vezes dá certo. A mais votada é um pouquinho contrário da ovelha negra. Para dificultar a questão, o examinador tende a repetir a verdade em quase todos os itens. Daí é só fazer a estatística e escolher a mais votada. Essa da mais votada aqui nas bancas mais sofisticadas já fica mais difícil, tá? E aparece muito nas bancas mais primárias. Então, por exemplo, se perguntasse qual a cor da bandeira do Brasil, põe lá amarelo, verde, roxo, amarelo, azul, cor de abóbora. Então, tá vendo? O amarelo está repetindo, então é sinal de que é verdadeiro. Cor de abóbora, essas cores que não vai aparecer em apenas um dos itens, são os menos votados, então esse tende a ser o item falso.
politicamente correto, isso aqui no Enem cai demais. Por quê? Porque o Enem é um trem que parece que o examinador quer dar lição de moral na moçada. Mas em quase todas as bancas usam, tá? Então você tem que pegar o viés do examinador. Qual que é o viés do examinador? O examinador tende a obedecer aos consensos. Então, por exemplo, aquecimento global. Eu acho que é uma grande besteira, mas todos usam, tá? Então não importa se é verdade ou se é mentira. Importa é que seja politicamente correto. Então aquecimento global é uma mentira, mas é politicamente correto. Politicamente correto, para mim, nada mais é do que uma grande mentira. Os itens corretos, muitas vezes, nos trazem verdadeiras lições de moral, tá? Enem, acompanha o pensamento da maioria e é politicamente correto. As inclusivas. Essas palavras inclusivas aqui são chave para a gente determinar se um item é correto. Quando prevêem exceções ou usam palavras inclusivas, geralmente são corretas. Tá vendo? Até os jornais usam muito a palavra pode, tá? Palavra-chave, a princípio, predominantemente, em geral, em regra. Então, quando tem essas palavras amenizadoras dos itens, é porque o item pode, é uma regra, mas que pode ter alguma exceção. Então, aí o item é correto. Exclusivas é o contrário, é o item muito forte, então é indicativo de que o item ele é falso. Quando a opção é muito forte, não deixando brecha para as exceções, geralmente são incorretas. Tá vendo? Geralmente, até aqui a gente usa de novo geralmente. Palavras-chave, garante, nunca, sempre, obrigatoriamente, não, totalmente, apenas, jamais, em hipótese alguma, em tempo algum, de modo algum, só, somente, unicamente, exclusivamente, tão só, tão somente. Então existem várias palavras exclusivas, tá? E vocês analisam dentro do contexto da prova também. Politicamente incorreta é o contrário daquela politicamente correta, e o examinador aproveita as coisas que ele não quer que a gente faça para botar nos itens incorretos. Então é tudo aquilo que ofende o bom senso, tá? Batata podre, o que que é? O item vem quase todo certo, mas há um pedacinho que invalida o item. Então ele põe no meio, tá? Ou então no final, geralmente no final. Então é uma batata podre. Uma batata podre estraga todo o saco. Casca de banana. O que que é uma prova, gente? É um conjunto de casca de banana. O que que o examinador quer? Ele quer botar um monte de armadilha, de pegadinha para os otários cair e só os bons passarem no concurso ou na prova. Então, cuidado, concordo que é sacanagem, mas sempre tem. O lugar preferido é a letra A, tá? Isso aqui está sendo um pouco abandonado, principalmente no Enem, mas pode vir abaixo. Muitas vezes é uma verdade, mas que não pode ser inferida do texto como é pedido. Então, o texto fala uma coisa e o item, que é uma casca de banana, fala uma verdade, só que não é o que está falando no texto. E essa questão da letra A também, você só marca a letra A depois de verificar bastante, tá? Nunca marca a letra A de cara. Outras vezes é uma mentira tida como verdade por muitos, mas que é desmentida pelo texto. Causa-consequência. Essa aqui é bem interessante, por quê? Porque ele traz duas frases no item e fala que uma é causa ou consequência do outro. E muitas vezes os dois itens estão corretos, só que um não é causa ou consequência do outro, então por isso a falsidade. E outras vezes também ele põe uma causa ou uma consequência absurda, tá? Geralmente a causa absurda. Mas o pior é quando ele traz dois itens corretos, tá? E fala que um é a causa do outro, ou consequência. Eliminação das absurdas, eu acho que nem é uma técnica de chute, é uma maneira de resolver prova de múltipla escolha. Então, toda vez que tiver 5 letras, não é para você marcar a correta, é para você marcar a mais correta. Para você marcar a mais correta, você vai eliminando as absurdas. Esse que é o grande segredo. Então, aumenta a probabilidade de acertos no chute, também nos livros das cascas de bananas, pegadinha e bobeira, nas matérias que estudamos com grande sacrifício. Aquele velho erro de marcar a correta quando se pede a incorreta também é eliminado. Inversões é uma coisa bem interessante. Por quê? Porque o examinador pega conceitos e inverte, liga as palavras que os conceitos se referem invertidamente. Então, por exemplo, em concurso do Banco do Brasil e Caixa Econômica, ele põe definição de corretora e põe a palavra distribuidora, põe a definição de distribuidora e põe a palavra corretora. Então ele inverte, ele quer enganar a gente, ele quer causar confusão na cabeça da gente. Essas duas palavras já são parecidas, né, e confunde mais ainda. Então aqui está de novo o resumo das 13 técnicas de chute, tá? Vocês olham com bastante calma para poder aprender direitinho como funciona cada uma delas. Vocês vão ver onde isso, vocês vão ver nessa apostila minha aqui, a arte de marcar X, que é sucesso, tranquilo, tá? O pessoal tá adorando. Vou botar o link aqui embaixo para vocês pegarem ela.
Tem também 25 vídeos sobre a técnica do chute, entendeu? Coloquei todas as técnicas do chute aqui, princípios, tudo, tá? É só vocês ir seguindo lá, digita lá no Google, no YouTube lá que vocês me acham. E existe também, eu estou fazendo 180 questões do Enem. Nessas questões do Enem, o que vocês vão achar? Vocês vão achar a técnica do chute na prática, como que eu combino o conhecimento tradicional com a técnica do chute. Então não é só uma coisa, é as duas coisas juntas. E é aqui que está o segredo. Falou, moçada?